Glória a Deus. Salmo 119, verso 65, diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, amém, irmão? Amém. Nesse momento, vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? Gostaria de convidar aqui nosso irmão Luiz Felipe, né? Que hoje é o mensageiro aqui, né? Para a oportunidade, hoje, em nome de Jesus. Que você possa estender a sua mão para cá. Vamos abençoar lá em paz, na vida abençoar, amém? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, é neste momento, Deus amado, que aqui está o teu filho, que verdadeiramente é um jovem, né, usado, né, pelo Senhor, e vai ser cada vez mais usado aqui na face dessa terra, para trazer a tua palavra, Deus amado, aquele que verdadeiramente precisa de ouvir a tua palavra, e que hoje é a oportunidade dele estar aqui trazendo a palavra para a tua igreja, né, em nome de Jesus. Que venha o Senhor, Deus amado, usar grandemente de Deus servo como instrumento, né, da parte do Senhor, vindo verdadeiramente para falar aquilo que o Espírito Santo tratar e tratou com ele, vai tratar com a igreja hoje em nome de Jesus. Dê sabedoria, graça, e eu creio verdadeiramente que aquele que estiver de ouvidos atentos vai ouvir o que o Espírito Santo quer tratar com a igreja hoje através da vida do teu filho, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com os irmãos aqui nessa oportunidade. Eu quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui neste altar, trazendo a palavra dele. Irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em João 5. João, capítulo 5. João, capítulo 5, a partir do versículo 2. Amém? Eu passo a ler. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos e achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tendo homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, tomou a tua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, e não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Vamos dar assim em nome de Jesus. Meus irmãos, este tanque de Betesda, ele possuía características milagrosas. E em hebraico ele significa casa de misericórdias, lugar onde havia cura. Pessoas entravam no tanque enfermos e saíam curadas. Ele tinha 5 alpendres, ou seja, 5 portas. Pessoas vinham de muito longe até esse tanque. A Bíblia não diz uma quantidade de pessoas ao certo que estavam ali à espera do movimento das águas.
a Bíblia diz que havia uma grande multidão. E essa multidão tinha algo em comum. Todos eles estavam doentes. Alguns cegos, outros coxos, alguns paralíticos, outros mancos. Todos eles com um só propósito, esperando o movimento das águas. E a Bíblia diz que em tempo, o anjo do Senhor vinha até esse tanque e movia as águas. E o primeiro que descesse ali naquele tanque, ele tinha o privilégio de ser curado de qualquer doença que ele estivesse. Não era todos os dias, não era toda semana, não era todo mês, era em tempo. Ou seja, embora as pessoas não tinham uma noção do tempo que a água ia ser movimentada, não tinham uma noção de tempo, elas sabiam que as chances eram poucas, elas sabiam que era difícil, mas mesmo assim elas tentavam, mesmo que fosse aquela multidão tentava. Ou seja, o tempo que elas estivessem de esperar, não compararia com aquilo que elas iam receber, que é a cura. Vou repetir mais uma vez: aquilo que elas iam receber após entrar naquele tanque, não se compararia, o tempo que elas iam esperar, não se compararia com a bênção que viria depois. A questão aqui não é o tempo, a questão aqui não é o tempo de espera, e nem muito menos as oportunidades. Era a única chance que eles tinham. As chances eram poucas. Eram poucas chances que aqueles enfermos tinham. E a Bíblia aqui vai dizer que tinha um homem. A Bíblia não fala o nome, a Bíblia não fala de onde ele veio, a Bíblia não fala da sua família. A Bíblia diz que ele estava ali há muito tempo esperando a cura. Ele estava ali há muito tempo esperando o seu milagre. A Bíblia diz que ele tinha 38 anos. Aquele que entrasse primeiro receberia a cura. Aquele que estivesse atento e percebesse o movimento das águas e entrasse, esse sim ia receber a sua cura. Isso não demonstra que nós devemos ficar atentos com as nossas oportunidades. Só que a Bíblia vai dizer que havia uma festa e Jesus vai até a Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus viu aquele homem, visão. E a Bíblia diz que Jesus, sabendo que ele estava ali há muito tempo, Jesus nunca tinha visto aquele homem na vida dele, e ele sabia que ele estava ali há muito tempo. Jesus tinha duas características: a sua característica humana, a sua natureza humana e a sua natureza divina. A sua natureza humana, nós podemos perceber que antes dele profetizar para aquela figueira que ela não frutificasse mais, ele sente fome. Natureza humana. Natureza divina, João capítulo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, o Verbo sempre esteve com Deus, o Verbo é Jesus. Jesus sempre esteve com Deus antes desse mundo ser criado. Então Jesus tinha duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. Jesus conheceu o estado daquele homem. Jesus, quando bateu o olho nele, diz: este homem está aí há muito tempo esperando a cura dele. Oh glória, oh glória. Jesus também tem três características: a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Onisciência, tem conhecimento de todas as coisas, tem a ciência de todas as coisas. Onipresença, ele está aqui e também está pelo horizonte. O mesmo Deus que está aqui no Brasil também está no Japão, está na China. E onipotência, ele tem poder sobre todas as coisas. Onisciência, onipresença e onipotência. Jesus olha para aquele homem, oh glória, e ele faz uma pergunta para ele muito óbvia: você quer ficar são?
Oh glória, você quer ficar curado? Oh glória, agora olha para cá. Muito embora Jesus, conhecendo aquela situação, sabendo que ele precisava daquela cura, sabendo que ele necessitava daquele milagre, ele pergunta para ele: você quer ficar curado? Oh glória, uma pergunta muito óbvia. Sabe por quê? Nem todo mundo, Jesus, embora ele quer curar todo mundo, nem todo mundo se dispõe a ser curado. Jesus quer ajudar todo mundo, mas nem todo mundo está disposto a ser ajudado. Oh glória, Jesus ele é complacente. Oh glória, Jesus ele é educado. Oh glória, Jesus ele não arromba a porta, muito pelo contrário, ele bate a porta no seu coração, ele bate, e se você permitir ele entra. Então por isso ele vai perguntar àquele homem: você quer ser curado? Aleluia. E aquele homem, olhando para Jesus, disse: Jesus, eu estou aqui há muito tempo e não tem ninguém que, quando a água é movimentada, me coloque no tanque. Muito pelo contrário, vai um antes de mim. Olha só, em vez daquele homem dar uma resposta direta para Jesus, dizer: sim Jesus, eu quero ser curado, ele não diz nem sim e nem não. Ele conta um pouco da sua história. Oh glória, ele não estava preocupado em receber a sua cura, ele estava muito fixo na sua história, ele estava muito fixo no seu estado. Oh glória, e o seu passado, a sua história estava impedindo naquele momento dele receber a cura. Oh glória, sabe por quê? Muitas pessoas estão presas no seu passado, muitas pessoas estão presas naquilo que ficou para trás. Oh glória, em vez dela olhar para frente, em vez dela andar de cabeça erguida, ela fica arrumando desculpa, ela fala do seu passado, ela fala daquilo que ela viveu. Oh glória, sendo que Jesus, ele olha para o seu futuro. Oh glória, aquele homem não dá uma resposta direta para Jesus, ele fala: Jesus, não tem ninguém que me coloque naquele tanque, muito pelo contrário, um vem antes de mim e entra naquele tanque. Oh glória, parece que eu estou vendo aquele homem dizendo: eu já tenho 38 anos e olha a minha situação, já não tem mais jeito, já não tem mais situação para mim lá naquele tanque. Já teve muitas as vezes que eu tentei até lá, só que um foi antes de mim e foi sido curado primeiro do que eu. Oh glória, mas eu quero dizer aqui para você essa noite, que enquanto ainda tem fé, a chance de renovo, se ainda tem fé, a chance de recomeço, se ainda tem fé, a chance de restauração. Oh glória, aquela situação do homem era precária. Ele diz: não tem ninguém. Além dele estar parado, ele era solitário, não tinha ninguém para ajudar ele. Então Jesus faz uma pergunta: você quer ficar são? Você quer ficar curado? É aquilo que eu falei, vou repetir mais uma vez: Jesus quer curar todo mundo, mas nem todo mundo quer ser ajudado, nem todo mundo quer ser levantado. Oh glória, agora nos casos espirituais, nem todo mundo larga o pecado por Jesus, nem todo mundo está disposto a renunciar à sua carne por Jesus, nem todo mundo está disposto, oh glória, a largar aquilo que desagrada a Deus para fazer aquilo que Deus quer. Oh glória, mas eu quero dizer aqui para você essa noite, que Jesus ele quer curar todo mundo, mas antes disso nós temos que colocar na posição, nós temos que fazer por onde, nós temos que ficar aonde o Senhor falou para a gente ficar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória. O passado dele, a história dele, estava travando ele prosseguir, estava travando ele de receber a sua cura. Em vez de ele falar para Jesus: Jesus, me cura, que eu preciso.
Jesus sabia daquela situação, sabia que ele precisava, sabia que ele estava ali há 38 anos, mas mesmo assim ele pergunta. E a Bíblia diz que depois que ele contou aquela história, Jesus vai dar uma ordem: levanta, pega a tua cama e anda. A Bíblia diz que naquela mesma hora ele levantou, pegou a sua cama e saiu. As forças dele não foi sendo renovadas aos poucos. As forças dele não estavam sendo revigoradas aos poucos. Ele foi curado na mesma hora. Ele ficou muito tempo esperando, mas quando Jesus chegou, a cura foi na hora. Oh glória, oh glória. O processo pode ser demorado, o deserto pode ser demorado, oh glória, mas aquilo que vem depois é sem demora, oh glória, porque Jesus ele chega no momento certo, Jesus ele chega na hora certa, Jesus sabe aquilo que você precisa, oh glória, oh glória. Aquele homem não estava olhando para a multidão, aleluia, aquele homem não estava olhando para a situação, oh glória, aquele homem, embora sabia que ele tinha 38 anos naquela situação, ele ainda tentava ser curado, oh glória, mas eu vim aqui dizer nessa noite, que Jesus não esqueceu de você, que Jesus não esqueceu da sua casa, que Jesus não esqueceu da sua família. Aquele paralítico muitas das vezes pensou: não fui curado hoje, mas eu vou ter outra chance. E nessa outra chance ele não conseguiu. E ele pensava mais uma vez: essa chance é que eu perdi, mas na próxima eu vou ser curado. Só a fé dele estava implícita ao dizer que todas as vezes que ele tentava ir lá, alguém ia primeiro. Ele não tinha força física, ele não conseguia andar, ele não conseguia se levantar, mas quando ele recebeu a sua cura, ele não só foi curado, mas ele também teve força para carregar a sua cama, ele teve força para carregar o seu leito. Oh glória, oh glória. A Bíblia diz que ele recebeu a cura no sábado, e naquela época era ilícito alguém ser curado no sábado. Então ele foi perguntado por aquela multidão: hoje é sábado e é ilícito isso? Oh glória. Só que a Bíblia diz que o paralítico ele não conhecia Jesus, ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, ele apenas falou assim: aquele que me mandou, oh glória, aquele que me deu a ordem mandou eu pegar a minha cama e levantar. Oh glória, eu quero dizer que essa noite, oh glória, que a cura de Jesus não está ocultada numa coisa chamada dia, não está ocultada num fator chamado tempo, não está ocultada numa coisa chamada situação, que ele pode te curar na hora que ele quiser, no momento que ele quiser, na hora que ele quiser, porque ele é Deus. Oh glória, oh glória. Jesus ele pode te curar se você crer. Amém? Aquele homem é curado. Ele é curado em questões de segundos. Olha para você ver. Outrora, ele não tinha força nem para sequer rolar na sua cama. E depois de curado, ele tem força não só para se levantar, mas para carregar a sua cama. Oh glória. Essa situação que você está, além de Jesus tirar você dela, você vai ter força para carregar mais coisas. Oh glória. E você vai testemunhar para as pessoas daquilo que Jesus fez na sua vida. Oh glória, oh glória. Jesus não tocou naquele homem. Oh glória. Jesus não teve contato físico naquele homem. Oh glória. Bastou só uma palavra para aquele cenário mudar. Bastou só uma palavra
aquele homem é curado na hora, aquele homem é curado da sua enfermidade na hora. Oh glória, você lembra do paralítico de Cafarnaum? Oh glória, o centurião pegou e disse: Jesus, o meu criado está lá em casa e ele está paralítico e ele está sendo fortemente atormentado. Jesus pega e fala para ele assim: eu vou lá na sua casa e vou curar ele. Ele falou assim: Jesus, eu não sou digno de que você vá debaixo do meu telhado, mas manda só uma palavra que ele será curado. Oh glória, a Bíblia diz que Jesus fala assim: nem em Israel eu vi tanta fé igual eu estou vendo em você. Oh glória, sabe o que Jesus está dizendo agora aqui? Que nem naquela nação de Israel toda foi achada a fé que havia naquele homem. Oh glória, porque a fé ela move montanhas. Oh glória, a fé é capaz de fazer aquilo que você precisa chegar até você. Aquele homem não dá uma resposta direta. Ele não fala nem sim e nem não, mas ele fala do seu passado. Ele fala das vezes que ele tentou ir e não conseguiu. Ele fala das chances que ele tinha para ser curado, só que por conta da sua doença, por conta da sua necessidade, ele não conseguia ser curado. Ele não conseguia ir até aquele tanque. Então desprenda do teu passado, desprenda daquilo que já ficou, desprenda daquilo que já ficou, tira a sua mente daquilo que já ficou para trás. Oh glória, mas eu quero profetizar que essa noite, que Jesus está apagando o seu passado, está te dando uma direção no seu presente e está escrevendo algo novo para o seu futuro. Oh glória, Jesus é capaz de tirar essa situação, Jesus é capaz de te levantar, Jesus é capaz de tirar você do seu leito, oh glória, e te fazer um vaso novo, mas basta você crer, basta você querer. Oh glória, para de ficar olhando para o teu irmão da direita, para de ficar olhando para o teu irmão da esquerda, oh glória, porque muitas das vezes nós ficamos olhando para os irmãos da esquerda e da direita e vemos eles prosperando, e vemos eles recebendo a cura, e vemos eles recebendo aquilo que eles pediram, e na nossa vida é diferente. Para a gente tudo é mais demorado, para a gente tudo é mais difícil, mas eu quero dizer aqui essa noite que há um tempo para todas as coisas. Oh glória, que no tempo certo você vai conseguir aquilo que você precisa, no tempo certo a família vai ser salva, no tempo certo teu filho vai ser salvo, no tempo certo teu marido vai ser salvo, no tempo certo a tua vitória vai chegar. Jesus ele cura, Jesus ele restaura, Jesus ele liberta, Jesus é capaz de fazer aquilo que o homem não consegue fazer, mas basta nós crermos, basta nós acreditarmos, basta nós olharmos para o céu e saber que é de lá que vem o nosso socorro, que é de lá que vem a nossa provisão. Oh glória, porque Jesus é capaz de levantar o caído, o Jesus é capaz de dar força ao fraco, Jesus é capaz de ressuscitar o morto. Oh glória, porque ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh glória, porque para o mundo, muitas das coisas não tem mais jeito, algumas situações não tem mais jeito, muitas das vezes o mundo olha para a gente e olha: isso aí não tem mais jeito, isso aí não vai dar em nada. Oh glória, essa situação que ele está aí, ninguém pode tirar ele, mas há um Deus que é o médico dos médicos, há um Deus que pode todas as coisas, há um Deus que cuida de você, há um Deus que cuida da tua casa, há um Deus que cuida da tua família, é um Deus que te zela, que tem um amor especial pela sua vida. Oh glória, basta apenas você confiar, basta apenas você clamar. Oh glória, que a sua cura vai chegar no momento certo, que a sua bênção vai chegar no momento certo, que a sua casa vai receber, oh glória, a bênção no momento certo. Oh glória, há um tempo para todas as coisas, há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para juntar pedras e tempo para separar pedras. Oh glória, há tempo de se abraçar, há
tempo de esfartar, de se abraçar. Oh glória, há um tempo para todas as coisas aqui na face dessa terra. E aquela multidão pergunta para o paralítico: quem te curou? E a Bíblia diz que ele não sabia, porque Jesus, vendo que tinha muita gente ali, ele foi e saiu. Só que mais tarde, ele vai ter um encontro com aquele paralítico e vai dizer: agora que você já está curado, não peques mais, para que não sobrevenha uma coisa pior. Além de Jesus ter curado ele fisicamente, ele estava preocupado com a alma dele, estava preocupado com o interior dele. O que adianta receber uma cura fisicamente se você não é curado por dentro? O que adianta receber bênçãos pelo lado de fora, ser aplaudido por homens, mas está morto por dentro, está com seu interior morto, está com seu interior sujo? Oh glória! Sendo que primeiro nós temos que nos limpar por dentro, para depois receber pelo lado de fora. Oh glória! Porque não adianta estar tudo bem pelo lado de fora e estar tudo ruim pelo lado de dentro. Oh glória! Oh glória! A Bíblia diz que Jesus fala para aquele homem: agora que você já está curado, tome cuidado para você não pecar e não sobreviver uma coisa pior na sua vida. Oh glória! Oh glória! O pecado pode te estagnar, o pecado pode te travar, o pecado pode, oh glória, travar a sua vida espiritual, impedir que você prossiga, impedir que você vá para a sua frente. Oh glória, ele te trava como se fosse uma corrente, que você tenta correr, que você tenta sair, mas não consegue. Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você que se você ainda estiver na presença, ainda tem jeito, que se você ainda estiver na presença, ainda há momento de cura, ainda há uma possibilidade de mudança, ainda há uma possibilidade de renovo, ainda há uma possibilidade de restauração, ainda há uma possibilidade de você ser levantado por Deus. Mas se coloca na posição primeiro. Oh glória, esteja na posição. Oh glória, para Jesus te curar, para Jesus te libertar, para Jesus te erguer. Oh glória, e você voltar a ser cheio de novo, a sua casa voltar a ser cheia de novo, a tua família voltar a ser cheia de novo. Jesus é poderoso. Em Jesus está todo o poder, no céu e na terra. Ele tem poder para dar vida e tirar a vida. Ele tem poder para levantar e tem poder para abater. Todo o poder está nas mãos dele. O homem ficou 38 anos esperando. 38 anos esperando a sua cura. 38 anos esperando a sua resposta. Quase 4 décadas ali naquela situação. Mas valeu a pena esperar. Valeu a pena prevalecer. Valeu a pena ter ficado ali tentando. Oh glória! Continua buscando, continua clamando, continua orando, continua subindo o monte, continua clamando pela sua cura, continua clamando pela sua libertação. Que não importa a situação, não importa o tempo, a sua cura vai vir. Oh glória, o seu milagre vai vir. Oh glória, mas não usa o teu passado como desculpa, não usa aquilo que já ficou para trás como desculpa. Oh glória, porque o Senhor apaga o seu passado e faz um futuro novo. O Senhor apaga o seu passado, apaga aquilo que ficou para trás e escreve uma nova história na sua família, escreve uma nova história para a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh glória, Jesus ele é fiel para fazer muito mais daquilo que pediu.
pedimos e daquilo que nós pensamos. Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Ou seja, você não está vendo, mas você tem a certeza que você vai receber aquilo que você espera. É ter uma convicção, é ter uma certeza. Tanto que a Bíblia diz que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você dará ordem para uma montanha e para o outro lado, e ela tem que ir. Exerça a sua fé. Exerça a fé que Jesus colocou em você. Passa a confiar em Jesus. Não confie em homens, porque homens são falhos. De tanta multidão que estava ali, aquele homem não tinha ninguém para ajudar. Aquele homem não tinha ninguém que pegasse na mão dele e levantasse para colocá-lo no tanque. E muitas das vezes você está como este homem aqui, está no meio de muita gente, mas você se sente sozinho. Está no meio de muitas pessoas, está com tantas pessoas, você fala com tantas pessoas, mas mesmo assim você se sente sozinho, mesmo assim você se sente solitário. Mas eu quero dizer aqui para você essa noite: Jesus, ele vai chegar na sua vida. Jesus, ele vai chegar no momento certo. Jesus já criou o cenário. Jesus já sabe a hora que ele vai chegar. Apenas confie, apenas creia nele, apenas creia em Jesus, que ele pode fazer por você aquilo que médico não faz. Ele pode fazer por você aquilo que a tua mãe não faz. Ele pode fazer por você aquilo que a tua esposa não faz. Ele pode fazer por você aquilo que o juiz não faz. Ele pode fazer por você aquilo que o teu advogado não faz. Oh glória, porque Jesus, ele tem poder no alto, nos céus e também na terra. Ele disse: foi-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. O processo é demorado. O deserto é extenso. A luta é grande. Nós podemos ver muitos recebendo a cura deles, aquilo que eles pedem, aquilo que eles oram. E nós olhamos para nós e dizemos: Jesus, não vai acontecer? Não vai chegar? O Senhor disse que não iria fazer. O Senhor disse que não iria trabalhar em prol da minha vida. Mas eu vim dizer para você que em cada vida Deus trabalha de uma forma diferente. Que cada vida Deus tem um tempo diferente. Que cada vida Deus tem uma cura diferente, Deus tem uma bênção diferente. Oh glória, mas apenas creia, apenas esteja na posição. Oh glória, continua buscando, continua clamando, continue tentando, que a tua cura vai chegar, que o teu milagre vai chegar. Oh glória, não importa se muitos vão na sua frente, não importa se você é o último da fila, mas eu vim aqui dizer para você que ainda há uma solução, que ainda há chance, que ainda há recomeço, que ainda há restauração, que ainda há chance para Jesus te levantar. Aleluia. 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 Aquele homem é curado. Ele é curado, e além dele receber força para se levantar, ele vai ter força para carregar a sua cama. Jesus está dizendo aqui essa noite que eu vou tirar dessa situação, que eu vou te dar uma força extraordinária. Não é uma força humana, é uma força que vem de dentro de você, é uma força que é do Espírito Santo.
Oh glória! A Bíblia diz que Jesus ordena: oh glória, levante-te, pega a tua cama e anda. Aquelas palavras de Jesus veio carregadas de poder. Aquelas palavras de Jesus, ela veio carregada, oh glória, de poder. E aquele homem sentiu o poder daquelas palavras, oh glória. Mas eu quero dizer aqui essa noite que Jesus aqui está trocando as suas palavras, está tirando palavras terrenas e colocando palavras divinas na sua boca, oh glória. Que da sua vida vai sair palavras de autoridade, que da sua vida vai sair palavras com poder, oh glória, oh glória. E quando você abrir a boca, o morto vai ter que ressuscitar. E quando você abrir a boca, as pessoas vão ver quem é Deus na sua vida, oh glória, oh glória. Mas para de falar da vida dos outros, oh glória, e passa a falar aquilo que Deus te mandou, oh glória. Para de fofocar e passa a profetizar, oh glória. Para de ficar no meio de gente que não convém e passa a ficar no meio de pessoas certas, pessoas de homem de Deus, pessoas que oram, pessoas que buscam, oh glória. A Bíblia diz que Jesus, vendo aquela multidão, ele sai. Jesus não fica no meio de multidão, Jesus não fica no meio de muita gente, oh glória. Jesus apenas foi lá para curar aquele homem, Jesus foi lá para apenas cumprir a obra, oh glória. Tem lugares que Jesus vai te mandar, que é para apenas cumprir aquilo que Ele te mandou, que é apenas para cumprir aquilo que Ele te determinou, e você vai lá e vai fazer, oh glória. Mas faz a obra e se retire, oh glória, oh glória, oh glória. E dizem que aquele tanque até hoje ele sai água. Esse tanque ele é real. Esse tanque ele existe. O anjo vinha, movimentava a água, e quem entrasse primeiro seria curado. Quem entrasse primeiro seria sarado. Quem entrasse primeiro receberia o seu milagre. Às vezes você está esperando por muito tempo o mover das águas. Parece que você está esperando por muito tempo e o anjo não desce para movimentar a água. Parece que você vê muitas pessoas na sua frente, vê muitas pessoas recebendo, vê muitas pessoas conquistando, e você fala: Jesus, quando que o anjo vai vir movimentar a água? Quando que o anjo vai vir descer para me receber o meu milagre, para me receber a cura? Mas permaneça na posição, que o anjo vai descer no momento certo, que a sua cura vai vir no momento certo, que a sua provisão vai vir no momento certo. Oh glória, oh glória. Ele sabe do que você precisa, Ele conhece o seu interior, Ele conhece o seu deitar, e Ele conhece o seu levantar, Ele conhece o que se passa nos seus pensamentos, Ele conhece o que se passa no seu coração, e Ele não esqueceu de você. Oh glória, Ele não esqueceu da sua família, Ele não esqueceu da sua casa, Ele não esqueceu do seu ministério, Ele não esqueceu da sua vida. Apenas creia, apenas permaneça onde Deus mandou você permanecer. Aquele homem tentava. Todas as vezes que a água era movimentada, ele tentava ir. Só que ele não conseguia. Todas as vezes que o anjo descia e movimentava a água, o homem tentava, mas não conseguia. Ele estava travado. Ele estava estagnado. Ele estava ali parado. Mas quando Jesus chegou, ele levantou e teve força para pegar a sua cama e andar. Eu quero profetizar que essa noite que Jesus está quebrando corrente. Eu quero profetizar que essa noite que Jesus vai entrar com providência na sua vida. Eu quero profetizar que essa noite que Jesus vai entrar com providência na sua casa. Eu quero profetizar que essa noite que Jesus vai entrar com providência com a sua família. E Ele vai quebrar corrente. E o diabo vai ter que sair. A capetada vai ter que correr. Porque quando Jesus chega, o diabo não fica. Quando Jesus chega, o inimigo não permanece. Aonde Ele chega, o
sair, oh glória, Ele vai entrar com providência e vai te dar força. As tuas forças serão renovadas. Ele vai colocar você de pé. Ele vai colocar o teu ministério de pé. Ele vai colocar a tua chamada de pé. Apenas permaneça, apenas confia e apenas creia que Jesus é capaz de fazer por você. De muitas pessoas que estavam ali, Jesus viu aquele homem. Eram muitas pessoas. A Bíblia fala que era uma multidão. Era muita gente. Era cego, paralítico, coxo, gente que não andava, gente que era surda, gente que não falava, e todos ali estavam com um só propósito, estavam esperando o movimento das águas. Mas Jesus fixou os olhos naquele homem, oh glória, dentre aquela multidão. Jesus olhou para apenas um, oh glória. Mas eu quero falar para você que essa noite os olhos de Jesus estão sobre você. Jesus está te vendo, embora você esteja perto de muita gente. Jesus, Ele ainda olha para você. Jesus, Ele olha para você. Você está na frente de Jesus, embora você não vê Jesus, embora você não vê Deus, mas Ele te vê. Embora você não conheça Jesus, mas Ele conhece você. Embora você nunca viu Jesus, mas Jesus te vê. Ele te conhece. Ele conhece a sua situação. Ele conhece aquilo que você precisa, aquilo que a tua casa precisa, aquilo que a tua família precisa. E eu vim aqui dizer aqui para você essa noite que os olhos de Jesus ainda estão fixos em você. Oh glória, Ele ainda vê você. Oh glória, por mais que você não vê Ele ainda te vê. Porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre a terra, contemplando as coisas boas e as coisas más. Aquele homem é curado. Aquele homem foi sarado. Aquele homem recebeu a sua cura. Mas ele não desistiu de primeira. Ele não desistiu de segunda. Ele não desistiu na terceira vez. Oh glória! Ele não desistiu quando tinha 18 anos. Ele não desistiu quando tinha 20 anos. Ele não desistiu quando tinha 25 anos. Parece que eu estou vendo ele falando assim, ó, eu estou aqui há muito tempo e eu vou receber minha cura hoje. É hoje que eu vou receber minha cura. Mas aí ele olha para a situação dele, ele vê que ele está impossibilitado de andar. Ele está impossibilitado de se movimentar. Ele está impossibilitado de se mover. Mas eu quero dizer aqui para você que Jesus, Ele é capaz de te curar. Que Jesus é capaz de te libertar. Que Jesus é capaz de tirar você desse cativeiro. Que Jesus é capaz de te libertar desse lamaçal do pecado que você está. Ele te levanta, Ele te restaura. Oh glória, Ele te cura, porque Ele é um Deus de cura. Aleluia. Aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você crê nele, as suas forças vão ser renovadas. Se você crer nele, você vai ser levantado por ele. Se você crer nele, a sua casa vai ser restaurada, a tua família vai ser restaurada, o teu ministério vai ser restaurado e o nome dele vai ser glorificado. Oh glória! Mas apenas creia, confia nele, confia em Jesus. Não confie em homens, porque homens são falhos. Oh glória! O homem pode prometer e amanhã ele não fazer com aquilo que ele te prometeu, mas aquilo que Deus falou que ele vai fazer, ele cumpre. Oh glória! Porque a promessa dele não está facultada no tempo. A promessa dele, ela não está facultada no fator chamado situação. Oh glória! Se ele quiser fazer acontecer hoje, acontece. Se ele quiser fazer acontecer amanhã, acontece. Porque ele é Deus. Porque o trabalhar de Deus é diferente do trabalhar de homem. Porque o trabalhar de Deus é diferente do trabalhar do médico. Oh glória! Porque ele é capaz de fazer por você aquilo que você não consegue. O homem estava deitado.
mas agora ele está de pé. O homem estava caído, sem força, mas agora as suas forças estão renovadas pelo poder da palavra de Jesus, pelo poder da palavra que foi falada por Jesus. Se você crer, se você confiar, ainda que a sua fé seja pequena, ainda que a sua fé seja do tamanho do grão de mostarda, você pode receber a sua cura, você pode ser curado, você pode ser sarado, você pode ser liberto. Oh glória, porque Jesus ele pode fazer. Jesus ele pode fazer aquilo que não tem jeito para você. Jesus pode fazer aquilo que é impossível para os médicos. Jesus pode fazer aquilo que é impossível para o juiz. Jesus pode fazer aquilo que é impossível para o advogado. Oh glória, eu creio que ainda este ano Jesus vai trabalhar pela sua vida. Eu creio que ainda este ano Jesus vai trabalhar pela tua família. Eu creio que ainda este ano você vai ver a mão de Deus sobre a sua casa. Eu creio que ainda este ano você vai ver a mão de Deus sobre a sua família. Eu creio que ainda este ano Jesus vai te levantar. Eu creio que ainda este ano Jesus vai te salvar. Eu creio que ainda este ano Jesus vai te libertar para a glória do nome dele. E essa é a palavra que eu tenho para esse irmão aqui essa noite. Uma palavra muito simples, rápida, mas que nos deixa um ensinamento extraordinário. Apenas creia, tenha fé, que Jesus é capaz de te salvar. Eu agradeço a oportunidade e as palmas do Senhor. Glória a Deus. Palavra abençoada, amém, irmãos? Falou muito comigo nessa noite, eu creio que falou com cada um de nós. Amém. A palavra do Senhor se renova a cada momento, né? A palavra, toda vez que a gente ouve ela assim, de uma forma diferente, né? O crescimento da nossa vida, amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos passar os recados, né? Amanhã às 6h30 nós temos monte. Vamos sair aqui da porta da igreja às 6h30, os irmãos estão convidados.